Fala meus amigos, minhas amigas, Renato Cardoso aqui e o tema de hoje é reserva de emergência. Não é solução para você, nem foi para mim durante um longo período. Então todas as vezes que você ouviu um especialista ou um guru financeiro falar em primeiro lugar, reserva de emergência, cai fora, dependendo da sua situação. Se você faz parte da grande massa, classe C, D e E, esquece. Até classe B também está enrolada em algumas coisas. Mas fica comigo, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto de forma muito didática para você aprender de uma vez por todas a ressignificar essa ideia que a maioria das pessoas correm atrás a vida inteira e nunca conseguem prosperar. Já chega dando like, compartilha com as pessoas que estão nesse momento de expansão da mentalidade financeira. E também se inscreve no canal. Então bora lá! Iniciando, o que é então essa reserva de emergência que todo mundo tanto fala? Nada mais é que um valor que você vai guardar todos os meses. Você vai ter um acúmulo de valor guardado. Esse acúmulo, ele precisa ser pelo menos 12 vezes o seu salário mensal ou o seu custo de vida mensal. Então, um exemplo, né? Se você ganha um salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.150, significa que você precisa ter acumulado, guardado, lá na sua conta ou num CDB com liquidez diária, que você tenha o mesmo benefício da poupança, sabe? Que é D mais zero, ou seja, você saca hoje, você solicita hoje e saca hoje. Não tem como ficar travado esse dinheiro. Então, a reserva de emergência, você precisa deixar esse acúmulo. Se você ganha um salário mínimo, então você precisa deixar em torno de R$ 13.800 nessa reserva de emergência, para possíveis imprevistos ou mesmo custo de oportunidade, as outras pessoas falam, né? Mas o ponto é que R$ 13.800. A maioria dos brasileiros, para você entender, a grande maioria dos brasileiros ganham em torno de R$ 2.300 a R$ 2.500. É muito pouco. Ou seja, a gente está falando aqui que no mínimo você precisa ter guardado. Se você se enquadra nessa condição que eu acabei de descrever, você precisa ter guardado um acúmulo de R$ 24.000. Você e eu sabemos que tá muito fora da nossa realidade. É muito difícil. A grande maioria dos brasileiros, pelo menos metade dos brasileiros, com certeza, pelo custo de vida hoje, caríssimo devido à inflação, tá nas alturas. A grande massa, as pessoas mais humildes, terem esse acúmulo de recurso guardado. Se você ganha um salário mínimo, R$ 13.800 guardado ali, sem mexer para possíveis imprevistos. Se você ganha R$ 2.000 a R$ 2.500, no mínimo R$ 24.000 guardado. Você consegue? Por muitos anos, eu tentei aplicar isso e não ia. Mas por que não ia? Porque em primeiro lugar, como sempre te ensinaram e me ensinaram também, não é reserva de emergência. Em primeiro lugar, é mudança de mentalidade financeira. É por isso que eu criei o curso Mudança de Mentalidade Financeira e Reserva de Paz. Fala meus amigos, minhas amigas, você pediu e eu vou lançar o curso sobre mudança de mentalidade financeira e reserva de paz. Você precisa e vai saber agora um pouquinho do conteúdo extraordinário que você vai ter acesso.
Eu criei esse curso, Mudança de Mentalidade Financeira e Reserva de Paz, porque é exatamente o oposto do que a maioria dos especialistas compartilha e orienta para você, que assim como eu, fiz vários investimentos de cursos de educação financeira, finanças pessoais, porém, por maior que tenha sido os meus esforços, a minha realidade não se transformava. Por quê? Enquanto eu não entendi. E aí uma frase que vai mudar a sua vida: você nunca vai mudar aquilo que você não entende. O ponto central é que esse curso não é para mim, Renato Cardoso, não é sobre o Renato Cardoso, é sobre você e as crenças que talvez estão impedindo você de alcançar resultados muito maiores, exponenciais. Então, ponto central é que quando a sua mente expande, o seu financeiro acompanha. Grava isso, já anota no seu caderno. Quando a sua mente expande, o seu financeiro acompanha. O que nós vamos aprender então durante a nossa jornada? Nós vamos falar de então mudança de mentalidade, sobre crenças limitantes. Nós vamos falar sobre a guerra contra as dívidas. Você vai colocar a faca no dente em algum momento da nossa jornada para transformar de uma vez por todas esse um mês rico, um mês pobre, um mês sobra, outro mês não sobra, entende? Como sair do ciclo da pobreza? Você vai saber no detalhe como eu, Renato Cardoso, consegui de fato transformar e sair dessa condição de escassez, ok? São alguns dos temas que nós vamos passear aqui e aprofundar durante a nossa jornada. Reserva de paz, ela é um passo antes da reserva de emergência. Mas, quando você ouvir os especialistas, influencers, alguém do mundo das finanças falar que em primeiro lugar é reserva de emergência, tenha muito claro, clareza. Se você me acompanha, você sabe que eu tenho uma frase muito forte sobre isso. Tenha clareza de que esse profissional não está falando para você, se você se enquadra nesses cenários numéricos financeiros que eu acabei de descrever aqui. Entende? Por quê? Então, enquanto eu não entendi essa parte, eu vivia correndo atrás dessa tal de reserva de emergência e as coisas não mudavam. Então, existe um passo antes. Calma, tá solucionado a partir de agora. Então, é muito mais fácil esses influencers, as pessoas, esperar você atingir a condição pela maturidade ou experiência de vida do que, de fato, criar algo para você aplicar dentro da sua condição, dentro da sua realidade financeira, que foi o que nós criamos. Esse curso Mudança de Mentalidade Financeira e Reserva de Paz, ele vai, de fato, cobrir você, proteger você a curto, médio e longo prazo. E de acordo com os hábitos que você tem hoje, de acordo com a realidade financeira que você tem hoje, você vai conseguir garantir o seu futuro, se livrar de se proteger de imprevistos, tudo isso com a reserva de paz. Então ela é um passo antes da reserva de emergência. Se você ganhar abaixo de R$5.000 por mês, eu tô falando com você, esse vídeo é para você. Você precisa, em primeiro lugar, ressignificar essa ideia de que em primeiro lugar é reserva de emergência, porque não é. É reserva de paz em primeiro lugar. A partir da sua reserva de paz criada, primeiro que a sua mentalidade ela já vai estar num nível muito mais elevado sobre dinheiro, sobre como você lidar com as suas finanças pessoais, como você planejar o seu curto, médio e longo prazo, entende? E em segundo, é que quando você cria a sua reserva de paz, aí sim, o segundo passo é fazer a criação da sua reserva de emergência. Mas por que, Renato Cardoso? Porque senão não vai funcionar como não funcionou para mim. Você e eu sabemos, né? Cada vídeo que sai no YouTube, seja lá onde for, em outras plataformas, sobre reserva de emergência, eu não aguentava mais, porque todo mundo fala a mesma coisa. Então, para nós aqui, não adianta. Você precisa ressignificar essa ideia e criar a sua reserva de paz. E no meu curso eu ensino isso.
nos próximos vídeos eu vou compartilhar com você de forma mais detalhada o que realmente funciona para você, como é essa reserva de paz e o que você precisa fazer para se blindar de todo esse cenário atual. Um abraço, cuide-se e tamo junto!